Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo e é uma honra tê-lo assistindo a este vídeo. Por isso, hoje vou falar a respeito de um assunto que tem a ver com você aí. Sim, você vai ser um dos sobreviventes de uma grande catástrofe mundial que irá ocorrer em breve. Eu disse uma grande catástrofe, porque envolve não sabemos o que. Diz que haverá coisas horripilantes, coisas horrorosas, coisas que, disse Jesus, será tão grande essa tribulação que, se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que aqueles dias serão abreviados. Já notou a gravidade do fato? Realmente, por isso, quando ouvimos pelos noticiários, e principalmente agora pela internet, né, os conflitos mundiais que poderão, sim, acabar em uma tragédia qual, como disse Jesus, nunca houve e nem haverá outra igual. Sendo assim, eu lhe convido a fazer uma retrospectiva em assuntos bíblicos para ver qual a chance que eu, você ou qualquer outro tem para sobreviver. Então vamos lá. Uma das coisas que Deus realmente exige de nós, o que é? Principalmente quando eu abordei na questão Você Foi Marcado, é justamente isto. Porque poucas pessoas, segundo a Bíblia, estariam no caminho para a vida. Enquanto Jesus diz que larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos são os que vão por ela. Onde nós nos encontramos? Essa é a grande questão. Talvez você pergunte assim, mas, Antônio, nós não estamos dentro de uma igreja, de uma organização, de algo que Deus considera sagrado? Não. Nem a salvação não depende de nenhuma entidade religiosa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo viverá em razão da sua fé. E por isso, a fé também sem obras está morta. Então pensemos um pouco. Quando Noé foi convidado a construir a arca, e o próprio Deus disse, entra nela tu e tua família, não ele e a sua igreja ou os seus irmãos de fé, correto? Bem, se não era isto, quer dizer o quê? Quer dizer que a família é mais importante do que a própria religião, conforme também já abordei em assuntos anteriores. Neste caso, o que nós, eu, você ou outros, estamos fazendo com as nossas famílias para que elas também sobrevivam conosco? É um papel importante analisar sobre isso também. Mas vamos aqui deter no ponto sobre a quantidade de pessoas que, porventura, ou talvez, ninguém sabe ao certo, mas por uma base bíblica podemos analisar o seguinte. Quando Deus disse para Noé entrar na arca, ele não disse que tinha um plano para salvar alguns além
de sua própria família, certo? Caso contrário, ele teria feito uma arca maior. Então, o que chegamos a concluir disso? Não sabemos quantos habitantes a Terra possuía naquela época, que foi cerca de 2.700 anos antes de Cristo. Mas pelos cálculos, alguns estudiosos chegaram à conclusão que talvez houvesse em torno de 1 milhão de pessoas. Talvez só, mas como assim? Por uma projeção, talvez, porque naquele tempo as famílias eram realmente maiores do que as de hoje, que às vezes a família tem 1, 2, 3, né? Hoje caiu bastante a questão de crescimento, não é mesmo? Mas se tivesse, vamos dizer, até menos de 1 milhão, 8 pessoas apenas sobreviveram. Apenas 8. Mas não tinha nenhum outro justo ou nenhuma outra família justa? Não, Deus não. Se houvesse, com certeza Deus não teria feito o que fez. Um outro relato. Lembra do caso de Sodoma e Gomorra? O anjo estava indo para aquela cidade. E ao ser interceptado por Abraão, que o anjo contou a ele que ia trazer o julgamento da parte de Deus para aquela cidade. Aí Abraão ainda suplicou, mas será que o juiz de toda a terra vai fazer injustiça? Aí onde ele disse, se houver 50 justos naquela cidade, ainda assim a cidade será destruída? Lógico, ali, como que Deus estivesse falando, disse, não, se tiver 50 justos, a cidade será mantida. Muito bem, mas aí Abraão pensou, mas e se tiver 30? Né? Mesma coisa. Aí foi baixando, e se tiver 10 justos, ainda assim a cidade sofrerá destruição? Mesmo havendo 10 justos lá dentro? Aí a resposta foi, não. Se tiver 10 justos, a cidade será mantida. Notou como que as circunstâncias realmente são severas quando vem da parte de Deus? Realmente é isso que acontece. Querem ver também outros acontecimentos? Quando Jerusalém foi destruída, lá no ano 587 a.C., ela foi destruída, né, o templo desolado, e lógico que não houve muitos mortos lá, houve sim, a boa parte foi dizimada, mas, no entanto, a maioria foi levada cativa para a Babilônia. Houve alguém que se saiu bem nessa história? Sim. Quantos? 1.000, 2.000? Apenas a Bíblia fala de um pequeno grupo, quando Jeremias, seu secretário Baruque e outros, né, talvez amigos dele, conhecidos ou da mesma família, desceram até o Egito e lá ficaram refugiados. Então eles foram poupados de sofrer os efeitos da destruição que sobreveio àquela cidade naquele ano. E a mesma coisa aconteceu depois, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, já depois de Cristo, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Na verdade, ali existia sim
muitos judeus e também uma boa parte de cristãos. Quantos sobreviveram? Aí é que vem novamente aquela ideia que parece um pouco pessimista. Não é? Por quê? O relato, segundo Flávio Josefo, um historiador judeu, ele conta que mais de 1 milhão de judeus foram mortos e mais de 300 mil foram levados cativos. Aí, deste total da cidade, que já era grande, né? Quantos sobreviveram? A resposta está em quem cumpriu as palavras que Jesus havia alertado. Quando virdes Jerusalém cercada por estacas, né, prontas para a guerra, fugi para os montes. Aí ele sai imediatamente. A história, segundo sabemos, quando os cristãos viram Jerusalém cercada pelos romanos, eles não saíram correndo, lógico, porque o exército estava ali. Mas por um motivo inexplicável, o exército se afastou, né? E ficou ausente. Os cristãos aproveitaram para fugir da cidade. E isso aconteceu no ano 66, certo? Depois de Cristo. Mas não demorou muito tempo, logo o exército voltou. Já foi no ano 70. Voltou e invadiu a cidade, saqueou, matou e levou essa quantidade de pessoas como escravas para Roma. E quantos sobreviveram? Justamente aqueles que prestaram atenção no sinal. Foram muitos? Não. Segundo o historiador Flávio Josefo, não houve uma multidão de pessoas saindo da cidade escutando o aviso que Jesus havia dado antes aos discípulos. Não. Foram poucas pessoas que fugiram para os montes. E ali continuaram a sua vida. Depois não se sabe mais. Depois entrou a apostasia e não se sabe mais sobre. Mas sabemos que foram poucos que sobreviveram. Agora, vamos fazer aqui uma comparação. Hoje no mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas, certo? Como Deus vai avaliar cada um? É lógico que são os padrões de justiça de Deus, não é? Por exemplo, Sodoma e Gomorra foi uma cidade que foi destruída porque havia ali muita imoralidade, né? Sodoma, de onde vem a palavra sodomita, né? Que quer dizer, né, as expressões quanto a pessoas desnaturais, né, sexualmente falando. Talvez houvesse pessoas ali bem intencionadas até. Não, ele tem essa tendência, né? Não preciso falar nada aqui, mas aquela tendência, mas vamos acolhê-lo com... Né? Então, não é que eles praticavam as mesmas coisas que os demais, né? Como aqueles que quiseram até abusar dos anjos que entraram na casa de Ló. Não, porque note que ali, uma cidade, naquele tempo, também tinha bastante habitantes. E quantos sobreviveram? Apenas a família de Ló. Pois Ló, né, a sua esposa também seria poupada se ela não olhasse para trás. E foi também as suas 2 filhas que sobreviveram. Bom, então, praticamente 3 pessoas
de uma cidade, olha, não era uma cidadezinha qualquer, né? As cidades eram bem povoadas. Mas por que Deus destruiu a maioria? Porque ninguém ali foi digno de ser poupado. Então, contando com esses outros relatos onde houve calamidade e destruição e Deus não poupou, podemos imaginar hoje. Será que existem pessoas à altura, vamos dizer, não com a mesma justiça igual a de Ló, ou talvez de Jó? Não, mas pessoas que tenham um senso de justiça acima do normal. O que eu quero dizer com isso? Que hoje o normal é fazer o quê? É ser mais esperto, ser mais ganancioso, mais, como diz, sagaz, mais uma pessoa que quer tirar proveito de tudo. Essa pessoa vai sobreviver? Mas não é isso que acontece. É apenas um exemplo, eu estou citando. Agora imagine o resto das coisas ruins. Talvez você fale, mas, Antônio, você não disse, porque a maioria é religiosa, eles não perdem um culto, não perdem uma solenidade. Deus vai também acabar com essas pessoas? Conforme eu tenho afirmado, as religiões não querem dizer nada. Né? Todas foram criadas por homens. Então, quem vai sobreviver não é aquele que segue a homens, mas aquele que segue os padrões de justiça de Deus. Correto? Então é por isso que quando Jesus ele trouxer fim a este sistema, quem vai sobreviver? Ou quantos vão sobreviver? Aqueles que tiverem a mesma característica, ou pelo menos algo semelhante, a quem o próprio Deus perguntou a Satanás: prestaste atenção no meu servo Jó, homem que desvia do mal, que pratica o bem, homem justo, fiel? Mesma coisa, Deus vai olhar para você e falar: sim, este aqui, meu anjo, você pode poupar, porque ele merece. Não é assim? Então pense nisso. Procure estudar a Bíblia, conhecê-la melhor. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E eu terei o prazer de não estar aqui como um salvador, porque não sou um simples homem igual a qualquer outro na Terra. Mas aquilo que eu sei, eu posso compartilhar com vocês, ok? Então essas eram as palavras que eu tinha para dizer hoje. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. E não se esqueça de se inscrever, né? Deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo desta realidade que nenhuma igreja ensina. Ok? Então, conto com você para o próximo vídeo e até lá, o meu muito obrigado.